Amém? Todos acharam? Graças a Deus. Coloca a sua mão direita na Bíblia, na palavra de Deus. Feche os seus olhos. Vamos pedir a direção do Pai. Senhor Jesus, por favor. Fale conosco através da tua palavra, Senhor, porque nós temos ao Senhor, o Senhor, para nos ajudar e nos socorrer. Sabemos e reconhecemos a nossa insignificância. Eu reconheço que sou apenas um pecador. Nada sou, Senhor. Estou 100% na dependência do Senhor. Dependo do Senhor para tudo. Então te peço ao Espírito Santo, de tudo que venha a ser falado, tudo que venha a ser dito, seja dirigido e seja inspirado por Ti, ó Espírito Santo. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Fala conosco. Dirija, Senhor, o pensamento, o Teu querer para a igreja, para as Tuas ovelhas. Nós queremos ouvir a Sua voz, pelo poderoso nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém? Segundo Pedro, no capítulo 3, fala assim, o título fala assim, ó. A vinda do Senhor e o seu significado. Amém? Nós, o povo de Deus, esperamos. O que nós esperamos? Esperamos a volta do Messias. O Messias é o nosso mestre Jesus. Amém? Os judeus ainda esperam a volta do Messias. Amém? Mas nós, que cremos no Evangelho, na Palavra de Deus, nós esperamos o Messias que veio nos arrebatar nas nuvens, nos céus. E essa palavra que vamos ler agora fala que o mundo está reservado, guardado para a destruição através do fogo. Mas não só isso. Nos últimos dias, muitas pessoas vão zombar, vão rir. A Bíblia fala escarnecer o Evangelho da palavra de Jesus. Muitas pessoas têm feito isso. Amém? Muitos artistas têm feito isso. Muitas pessoas que têm muitos seguidores, têm muitas influências na internet, uma autoridade. Muitas pessoas têm zombado e rido do Evangelho do Senhor Jesus. Mas a palavra fala que se essas pessoas não se arrependerem, elas serão punidas. E o castigo será terrível, será muito triste, muito doloroso. Mas nós esperamos a volta do nosso Messias, do Senhor Jesus, para nos levar para morar no paraíso, nos céus ao lado dele. Amém? A palavra de Deus fala assim, ó, presta atenção, leia aí. Amados, segundo Pedro capítulo 3, fala assim, ó. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordei das palavras que anteriormente foram profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, pelos vossos apóstolos, tendo antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias o quê? Paixões. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha que palavra forte. Quem nos alertou e quem nos falou que o Messias, o Senhor, vai vir buscar a igreja? Os profetas, os apóstolos, as profecias do Antigo Testamento. Fala que o Senhor Jesus virá buscar o povo da igreja, irá punir aqueles que não creem no Evangelho. Amém?
E as palavras que os profetas no Antigo Testamento, e as palavras que os homens de Deus, os apóstolos, discípulos, transmitiam, é essa a palavra e a mensagem que nos últimos dias aparecerão muitos zombadores, escarnecedores, falando assim: olha, a promessa de Deus não está se cumprindo. A palavra fala que o Messias, o Senhor Jesus, irá buscar a tua igreja, mas até hoje ele não voltou. E muitos vão falar, vão zombar e vão falar: isso é mentira, isso é enganação. Isso tem acontecido isso nos últimos tempos. Tudo que Deus ele prometeu, tudo que Deus ele falou está se cumprindo. É só você parar e pensar e analisar se está se cumprindo ou não. Amém? A respeito do através dos Mateus 24 fala a respeito do princípio das dores. Princípio das dores. Tudo que o Senhor Jesus falou há mais de 2000 anos atrás está se cumprindo. Guerras, rumores de guerras, se levantaram muitos profetas, fome, terremotos, peste, doenças. Amém? O amor de quase todos se esfriará na igreja. Deus. Mas a Bíblia fala que aquele que permanecer até o fim será salvo. Outro dia eu estava assistindo uma live de um pastor, de um professor, de um estudioso. Aí apareceu uma pessoa falando assim: ó, eu não creio que isso vai acontecer. Aí o pastor falou assim: olha, se você crê ou não é responsabilidade sua, mas a nossa obrigação é pregar a palavra, o evangelho de Deus, que Jesus vai buscar a igreja dele. E começou a xingar, começou a falar que a palavra de Deus era um lixo. Mas essas pessoas, se não se arrependerem, vão pagar muito caro por causa dessas palavras. Amém? Pagarão muito caro por causa de não estão zombando da gente. Se fosse zombar de nós que transmitimos a palavra, se fosse falar mal da nossa palavra, de nós, do nosso nome, isso não significaria nada. Mas quando a pessoa fala da palavra de Deus e fala do Espírito Santo, fala de Jesus, aquele que morreu na cruz por cada um de nós pecadores, isso é muito sério e é muito perigoso isso. Porque o Senhor Jesus é o único que pode perdoar os pecados. O sangue de Jesus é o único que pode perdoar pecados. Ele é o único que pode ter compaixão e misericórdia e livrar a alma dessa pessoa da condenação do fogo do inferno e da condenação da segunda morte, da morte da alma, a condenação eterna do lago de fogo e enxofre. Ele é o único que pode fazer isso. Quando a pessoa fala assim: eu não acredito na palavra, e começa a zombar e rir, ela está zombando do único que poderia fazer algo por ela e salvar a alma dela da condenação do fogo do inferno. Isso é muito sério isso. Amém. Mas a Bíblia fala que no final dos tempos muitos escarnecedores aparecerão, irão zombar do evangelho. Mas isso é natural, porque nos tempos de Noé isso também aconteceu. A Bíblia fala nos evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João, fala sobre isso, que no final dos tempos, nos evangelhos, falam que os últimos dias será como o tempo de Noé. Irão zombar de Noé. Zombavam de Noé. Noé demorou 100 anos para construir aquela arca que Deus mandou. Ele passando do lado de Noé, Noé suando e trabalhando, cortando madeira e amarrando e colocando betume, barro. Amém? Por dentro e por fora daquela arca. As pessoas falam: quem que é esse maluco aí? Quem que é esse doido que está fazendo essa barca aí? Para quê? Aqui nem tem rio para isso, Rio Grande para isso? Para que ele está fazendo isso? Como que ele vai levar essa barca lá sozinho? Zombava e chamava Noé de maluco, de louco. Até o quê? Olha como que Deus é tão maravilhoso, que Deus ele salvou os animais, falou assim: ó Noé, pega os animais,
um casal de cada espécie, e faz compartimentos e prepara comida para dar de comer. Porque eu vou começar uma aliança nova com você, com a sua família. E Deus o quê? Deus poupou Noé e sua família e aqueles animais. Mas o restante que zombava e que ria, o que aconteceu com ele? Todos morreram. O que aconteceu? Todos morreram porque rejeitaram o quê? Rejeitaram a palavra e desprezaram a palavra do único que poderia o quê? Salvar e socorrer a sua vida, que era Deus, o Senhor Jesus. Amém? Continuando, fala assim a palavra. Versículo 5. Porque deliberadamente, que é deliberadamente? De propósito, esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo. Olha lá, está falando de Noé, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição. Destruição do quê? Dos homens ímpios. Olha que palavra maravilhosa. Você imaginou? Se o homem desprezar a palavra de Deus, a mesma palavra que Deus ele falou no tempo de Noé, aqueles homens morreram. Mas a Bíblia fala o quê? Que os céus, tudo que existe agora, está sendo guardado para a destruição do juízo e será destruído para o fogo pela justiça que vem de Deus. Pela justiça de Deus. Deus irá fazer justiça se o homem não se arrepender, se o homem não se converter, se o homem não se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, o homem o ímpio perecerá. Eu só quero ler algo, já deixa parado aí, em 2 Pedro capítulo 3. Eu quero ler algo, só para você ver. Vou ler, depois você lê na sua casa, se eu quiser marcar. Como será o sofrimento das pessoas que zombam e não se arrependerem das suas obras más. As pessoas que escarnecem da palavra do Senhor Jesus. Eu vou ler para você como será o sofrimento. Um pouquinho só que essas pessoas vão sofrer. Vou ler. Fala assim, ó, Apocalipse no capítulo 9. Deixa guardado, marcado aí, não sai, daqui a pouco a gente vai voltar no livro de 2 Pedro. Só para você ler. Só para você entender como será um pouquinho do sofrimento. Fala assim, ó. Apocalipse 9 fala assim da quinta trombeta. Como é que vai ser o sofrimento da quinta trombeta? Fala assim, ó. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder, como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fonte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, presta atenção, naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. E também terão ardente desejo de morrer. Mas a morte o quê? Mas a morte fugirá deles. Só um pouquinho do sofrimento.
Essa é a quinta trombeta, uma das trombetas da quinta trombeta. Você imaginou isso ou não? Abrirá, o abismo será aberto. E subirá demônios terríveis lá. Subirá demônios terríveis. Esses demônios vão ter poder só para ferir. A cauda dele vai ser como de escorpião, vai ferir os homens, os homens do evangelho de Jesus escarnecem da palavra de Deus e não se arrependem das suas obras más. Durante 5 meses, eles serão atormentados. Mas não só isso, eles vão tentar se matar, mas não vão morrer. Eles terão desejo de morrer, mas eles não vão morrer. Por quê? Porque a Bíblia fala que na mão desse anjo, amém? Ele terá a autoridade do abismo, da morte. As pessoas serão atormentadas durante 5 meses. Sofrerão dores, haverá choro e ranger de dentes. Essas pessoas que zombam na palavra, que não se arrependerem das suas obras más, essas pessoas, se não se arrependerem, vão passar por isso. Durante 5 meses serão atormentadas por esse demônio, que essas pessoas vão se matar, mas não vão morrer, vão permanecer vivos para o quê? Para sofrer durante 5 meses, e serão atormentados por esse demônio, serão picados. A dor vai ser igual a picada de um escorpião. Elas não vão morrer. Por quê? Porque a morte vai fugir delas. Essas pessoas que zombam do evangelho não se arrependerem. Amém? É muito triste isso. Nós, que temos a oportunidade, devemos nos humilhar aos pés de Jesus e todos os dias, Senhor, pedir, falar: Senhor, tem misericórdia e me perdoa, lave-me em teu sangue e enche meu coração, enche a minha lâmpada do azeite, em nome de Jesus, para que quando o Senhor voltar, Ele se lembre de nós, para que a gente não fique aqui na grande tribulação. Diga glórias a Deus. Fala assim a palavra, continuando, no livro de 2 Pedro. No 2 Pedro, versículo 8. Volta aí, livro 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 8. Fala assim, ó. Presta atenção. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Esquecer o quê? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pode estar demorando para o homem, mas tudo está no tempo perfeito de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Que coisa maravilhosa. Deus quer que todos se arrependam e sejam salvos. Até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, Deus quer que a pessoa se arrependa e seja salvo. Se Deus ele tem prazer que os ímpios se arrependam e seja salvo, imagina só a pessoa que se encontra na presença dele, o povo dele. Tudo que Deus quer que a pessoa o quê? A Bíblia fala, Deus é longânimo. O que é longânimo? Deus é paciente e quer que nós venhamos nos arrepender e sermos pessoas melhores e segurarmos a mão de Deus e colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Diga glória a Deus. Versículo 10, fala assim, ó. Virá, entretanto, como ladrão. Ladrão vem quando vem furtar ou roubar alguém? Não, ele vem de surpresa. Surpresa. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão como estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que não existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser o quê? Assim desfeitas. Dever ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Olha que coisa maravilhosa. Deus está falando do juízo, do dia o quê? Do dia da ira de Deus. O quê? Deus ele vai vir julgar este mundo e vai destruir tudo que existe aqui. Vai destruir tudo que existe aqui. Nos dará novo céu e nova terra. Mas não só isso. No versículo 11 fala o quê? Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas. Tudo será destruído pelo fogo da ira de Deus.
deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E está falando o quê? Como o homem e a mulher de Deus devem viver. Viver como? Santo procedimento. Mostrar bom testemunho através de obras boas, mostrando o caráter de homem e mulher de Deus de verdade. Não ser um crente nó cego. Já ouviu falar do crente nó cego? A pessoa passa assim, ó, e fala assim, ó: olha, crente lá é nó cego, porque é nó cego? É caloteiro, é enganador. Ah, não, nós não devemos ser crente nó cego. Devemos ser homem e mulher